E aí, pessoal? Tudo bem? Bora para mais um mergulho profundo aqui no Deep Dive. Opa. Hoje a gente vai se aventurar num terreno que, assim, de cara, pode parecer meio árido. Sei. A relação entre ciência, tecnologia e sociedade, principalmente na educação aqui no Brasil. É, pode parecer complicado. Mas, ó, pode acreditar em mim. Esse tema é bem mais interessante do que parece. É como se a educação fosse um jardim, sabe? E a gente estivesse ali examinando o solo, vendo o que nutre o conhecimento científico, as ervas daninhas que podem sufocar esse conhecimento Interessante. e os frutos inesperados que podem brotar. É isso aí. E para essa análise, a gente vai se aprofundar em algumas pesquisas acadêmicas, inclusive uma tese de doutorado que mergulha em anos de pesquisa brasileira sobre CTS na educação. Olha que legal. É como se a gente tivesse um super resumo de nível doutorado sem precisar ler a tese inteira. Olha só que maravilha. E essa tese já começa com uma provocação, hein? Será que a gente, como brasileiros, idealiza a ciência? Tipo, vê ela como infalível, como se fosse a solução para tudo, como se levasse direto para felicidade e progresso? Uma ótima pergunta. E tem tudo a ver com o que o Japiesu já alertava lá em 1999, o perigo do cientificismo e do mito da neutralidade científica. A ciência, assim como tudo que a gente faz, está sujeita a influências, né, sociais, políticas, econômicas. É verdade. Mas então, se a ciência não é essa coisa perfeita e isolada, como ensinar isso na prática? A tese fala que não basta só o livro didático, né? Exatamente, tem que ir além, usar outras ferramentas. O jornalismo científico, por exemplo. Imagina só, trazer as notícias de ciência para dentro da sala de aula. Olha só. Que tipo de reportagem você acha que faria os alunos pensarem sobre essas conexões entre ciência, tecnologia e sociedade? Nossa, tanta coisa. Notícias sobre mudanças climáticas, sobre inteligência artificial, sobre os impactos da tecnologia na nossa vida. Isso aí. E por trás dessas notícias tem toda uma discussão sobre como a gente enxerga a própria ciência. A tese mostra que diferentes filosofias da ciência levam a diferentes abordagens de CTS. Por exemplo, o Popper, lá na Europa, focava na falseabilidade, enquanto outros estudiosos dão mais ênfase aos aspectos históricos e sociológicos da ciência. Então quer dizer que a maneira como a gente vê a ciência molda a forma como a gente entende o papel dela na sociedade. Me explica melhor isso. Claro! Pensa assim, se você acredita que a ciência é a busca pela verdade absoluta, você pode acabar achando que qualquer crítica à ciência é um ataque à razão. Mas, por outro lado, se você entende a ciência como um processo de construção de conhecimento, que está sempre em desenvolvimento, sujeito a revisões, você fica mais aberto a questionamento e debates. Faz sentido. A gente precisa ter essa visão mais crítica, né? Sim. E falando em crítica, a tese também me fez pensar sobre a própria definição de tecnologia. A gente tende a associar tecnologia só com gadgets, com coisas modernas, mas pelo visto não é bem assim, né? Com certeza. A tese traz 4 significados principais para a tecnologia: teoria, técnica, métodos de produção e sistemas sociotécnicos. Uau, quanta coisa. Me explica um pouco mais sobre cada um desses significados. Olha só, a tecnologia como teoria se refere ao conhecimento científico que embasa uma determinada técnica. Já a tecnologia como técnica é a aplicação prática desse conhecimento. Entendi. A tecnologia como métodos de produção envolve as formas como a gente organiza o trabalho e os recursos para produzir algo. Certo. E a tecnologia como sistemas sociotécnicos abrange as relações complexas entre as pessoas, as máquinas e o ambiente. Nossa, interessante como essa definição mais ampla de tecnologia nos leva a pensar nos impactos dela de uma forma mais crítica, né? Não é só sobre ter o celular mais moderno, mas sobre como essa tecnologia foi produzida, por quem, com quais objetivos e quais as consequências disso para a sociedade e para o meio ambiente. Exatamente. E aí a gente barra em outro ponto crucial. A tecnologia não é inerentemente boa ou má. Ela é desenvolvida em um contexto específico por pessoas com valores específicos e pode não ser benéfica para todo mundo. E como é que a gente garante que a tecnologia seja usada para promover o bem comum? A tese explora essa questão. Sim. E sabe o que é interessante? Ela conecta essa discussão com as ideias do Paulo Freire, um educador brasileiro que defendia o pensamento crítico e a justiça social. E como é que o Freire entra nessa história? A tese mostra que as ideias do Freire se encaixam perfeitamente em uma abordagem crítica de CTS. Afinal, o Freire acreditava que a educação deveria ser um instrumento de libertação, de transformação social. E para isso, a gente precisa questionar as estruturas de poder, as desigualdades e como a ciência e a tecnologia podem ser usadas para perpetuar ou combater essas injustiças. Faz todo sentido. A gente não pode simplesmente aceitar a tecnologia como algo dado, sem pensar nas implicações sociais e éticas. Exatamente.
A gente precisa desenvolver o olhar crítico, questionar os interesses por trás do desenvolvimento tecnológico e lutar por uma ciência e tecnologia que estejam a serviço do bem comum. E como é que a gente leva essa discussão para dentro da sala de aula? A tese dá algum exemplo prático? Sim, ela fala bastante sobre a importância da alfabetização científica. Mas não é aquela alfabetização tradicional de decorar nomes e fórmulas, é sobre entender a natureza da ciência, seus métodos, suas limitações e principalmente suas implicações sociais. Então, a alfabetização científica é muito mais do que só aprender conceitos científicos, né? É sobre entender como a ciência funciona, como ela impacta a sociedade e como a gente pode usar esse conhecimento para tomar decisões mais conscientes. Exatamente. E essa alfabetização científica é fundamental para todo mundo, não só para quem quer ser cientista. Afinal, vivemos num mundo cada vez mais tecnológico e a gente precisa ter ferramentas para entender e participar das decisões que impactam a nossa vida. E como é que a gente garante que essa alfabetização científica chegue a todos? A tese fala sobre isso. Sim, ela defende a necessidade de uma reforma no ensino de ciências, que vá muito além de só mudar o currículo. É preciso repensar a forma como a gente ensina, como a gente avalia, como a gente forma os professores. Que desafio! E como é que a gente começa a trilhar esse caminho? Bom, a tese dá algumas pistas, mas acho que o primeiro passo é reconhecer que a gente precisa mudar. A gente precisa abandonar aquela visão tradicional da ciência como algo pronto e acabado e abraçar a ideia de que a ciência é um processo dinâmico, em constante construção e que todos nós podemos participar dessa construção. Verdade. É preciso desmistificar a ciência, mostrar que ela não é um bicho de 7 cabeças, que ela se presente no nosso dia a dia e que todos nós podemos ser protagonistas na construção de um futuro mais justo e sustentável. Com certeza. Mas e aí, o que mais essa tese traz de interessante? A tese mergulha a fundo em algumas concepções equivocadas sobre a ciência, sabe? Aquelas ideias que a gente ouve por aí e que acabam distorcendo a nossa visão sobre como a ciência funciona. Tipo o quê? Por exemplo, tem gente que acha que a ciência é puramente empírica, que ela se baseia só na observação, sem levar em conta a teoria. Outros acreditam que existe um único método científico, rígido e infalível, que todos os cientistas seguem à risca. E tem gente que defende que a ciência é totalmente objetiva, livre de qualquer influência de valores ou ideologias. Nossa, eu já ouvi todas essas ideias. Mas pelo visto a tese mostra que elas não são bem assim, né? É, exatamente. A ciência é muito mais complexa e fascinante do que esses estereótipos sugerem. E é importante a gente desconstruir essas ideias para ter uma visão mais completa e realista sobre o que é ciência e como ela funciona. E como é que a tese aborda essa desconstrução de estereótipos? Ela mostra que a ciência é, sim, baseada em evidências. Mas a interpretação dessas evidências é sempre mediada, né? Por teorias, por modelos, por conceitos. Não existe observação pura, livre de interpretação. Interessante. Então a gente não pode separar completamente a observação da teoria, né? As duas coisas se complementam. Exatamente. E a tese também desmistifica a ideia de um método científico único. Ela mostra que a ciência usa uma variedade de métodos que variam de acordo com a área de estudo, o objeto de pesquisa, as ferramentas disponíveis. Então não existe uma receita de bolo para fazer ciência. Exatamente. A ciência é um processo criativo que exige flexibilidade, adaptação e muitas vezes intuição. E quanto à objetividade da ciência, a tese também questiona essa ideia. Sim. Ela mostra que a ciência é uma atividade humana e, como tal, está sujeita a influências, né? De valores, de crenças, de ideologias. Os cientistas não são robôs, eles são pessoas que vivem em sociedade, que têm suas próprias visões de mundo, e isso inevitavelmente influencia a forma como eles conduzem suas pesquisas. Mas então quer dizer que a ciência não é confiável? Não é isso. Não é. A tese não está dizendo que a ciência é subjetiva ou arbitrária. O que ela defende é que a gente precisa ter uma visão mais crítica e realista sobre a ciência, reconhecendo suas limitações, seus desafios. Faz sentido. E essa visão mais crítica nos ajuda a entender melhor o papel da tecnologia na ciência? Com certeza. A tese destaca que a tecnologia é uma ferramenta fundamental para a pesquisa científica. Sim. Mas é preciso ter cuidado para não cair na armadilha de achar que a tecnologia é neutra, que ela não interfere nos resultados da pesquisa. E como é que a gente evita essa armadilha? A tese defende que a gente precisa ter consciência da artificialidade que a tecnologia introduz na pesquisa. Por exemplo, quando a gente usa um microscópio para observar uma célula, a gente está vendo uma imagem que foi processada por um instrumento
que pode ter suas próprias distorções. Entendi. Então a gente precisa ter um olhar crítico sobre a tecnologia, entender como ela funciona, quais as suas limitações e como ela pode influenciar os resultados da pesquisa. Exatamente. E essa consciência crítica é fundamental para a gente interpretar os dados científicos de forma mais precisa e responsável. E essa discussão sobre tecnologia e artificialidade na ciência me leva a pensar numa outra questão. Será que a ciência busca sempre a certeza, o consenso? Ou será que a dúvida, o debate, também fazem parte do processo científico? Essa é uma ótima pergunta. E a tese aborda essa questão de forma bem interessante. Ela mostra que, ao contrário do que muita gente pensa, a ciência não é um conjunto de verdades absolutas e imutáveis. Sério. Mas a gente sempre ouve falar que a ciência busca a verdade, que ela se baseia em fatos. Sim. A ciência busca a melhor explicação possível para os fenômenos que observa, mas essa busca não é linear, não é um caminho reto e sem obstáculos. Muitas vezes a ciência se depara com dúvidas, com incertezas, com resultados contraditórios. E o que acontece nesses casos? Aí entra em cena o debate científico. Cientistas de diferentes áreas, com diferentes perspectivas, se reúnem para discutir os resultados, para apresentar suas interpretações, para questionar as conclusões, para propor novas pesquisas. Então a discordância, a crítica, o debate são elementos importantes do processo científico. Com certeza. É através do debate que a ciência avança, que ela se corrige, que ela se torna mais robusta. A discordância não é um sinal de fraqueza, mas sim de vitalidade, de que a ciência está em constante desenvolvimento. E como é que a gente leva essa ideia da ciência como um processo dinâmico e aberto ao debate para dentro da sala de aula? A tese defende que a gente precisa mudar a forma como ensinamos ciência. Em vez de apresentar a ciência como um conjunto de fatos prontos e acabados, a gente precisa mostrar que a ciência é um processo de investigação, de busca por respostas, de construção de conhecimento. E que esse processo envolve dúvidas, incertezas, debates e principalmente muita criatividade. Que legal. Então a gente precisa estimular a curiosidade dos alunos, incentivar eles a fazer perguntas, a questionar, a propor soluções, a experimentar. Exatamente. E a gente precisa mostrar que o erro faz parte do processo de aprendizagem. Que errar não é um problema, mas sim uma oportunidade de aprender e de fazer diferente na próxima vez. Mas como é que a gente faz isso na prática? A tese dá algum exemplo? Sim. Ela fala bastante sobre a importância de usar metodologias ativas no ensino de ciências. O que são essas metodologias ativas? São estratégias de ensino que colocam o aluno no centro do processo de aprendizagem. Em vez de o professor simplesmente transmitir o conteúdo, o aluno participa ativamente da construção do conhecimento através de atividades práticas, de pesquisa, de debate, de jogos. E como é que a gente conecta essa discussão sobre o ensino de ciências com a questão da relação entre ciência, tecnologia e sociedade? Aí entra em cena um conceito fundamental, a epistemologia. Epistemologia. O que é isso? A epistemologia é a área da filosofia que estuda o conhecimento. Ela se pergunta: o que é o conhecimento? Como a gente adquire conhecimento? Como a gente sabe se um conhecimento é válido? E como é que a epistemologia se relaciona com a ciência, a tecnologia e a sociedade? Bom, para começar, a ciência é uma forma de conhecimento. E a epistemologia nos ajuda a entender como a ciência produz conhecimento, quais os seus métodos, seus limites, suas implicações. Entendi. Então a epistemologia nos dá ferramentas para analisar criticamente a ciência, para entender como ela funciona, quais seus pontos fortes e seus pontos fracos. Exatamente. E a epistemologia também nos ajuda a entender como a tecnologia influencia a produção de conhecimento científico. Afinal, a tecnologia não é só uma ferramenta neutra. Ela molda a forma como a gente observa o mundo, como a gente coleta dados, como a gente interpreta os resultados. Faz sentido. Então a gente precisa ter uma visão crítica da tecnologia, entender como ela interfere no processo de produção de conhecimento científico. Exatamente. E a epistemologia também nos ajuda a pensar nas implicações sociais do conhecimento científico e tecnológico. Como assim? A ciência e a tecnologia não existem no vácuo. Elas são produzidas por pessoas, em contextos sociais específicos, e têm impactos reais na vida das pessoas. Então a gente precisa pensar sobre os valores, os interesses, as consequências sociais da ciência e da tecnologia. Com certeza. A epistemologia nos ajuda a fazer essa reflexão crítica, a questionar os fins para os quais a ciência e a tecnologia estão sendo usadas e a lutar por uma ciência e tecnologia que estejam a serviço do bem comum. Nossa, a epistemologia é um campo bem amplo e complexo, né? Sim. É uma área da filosofia que nos convida a pensar criticamente sobre o conhecimento, sobre a ciência, sobre a tecnologia e sobre o nosso papel como cidadãos nesse mundo cada vez mais tecnológico. E como é que a gente leva essa discussão para dentro da sala de aula? A tese fala sobre isso. Sim. Ela defende que a gente precisa integrar a epistemologia ao ensino de ciências. Mas como é que a gente faz isso? A epistemologia pode parecer um tema muito abstrato, muito distante da realidade dos alunos. É verdade que a epistemologia pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas a tese mostra que é possível
abordar esse tema de forma lúdica, criativa e conectada com a realidade dos alunos. Que legal. Me dá uns exemplos. Claro, a gente pode usar jogos, debates, filmes, notícias para discutir questões epistemológicas. Por exemplo, a gente pode mostrar um filme de ficção científica e discutir com os alunos como o filme retrata a ciência, quais os métodos científicos que aparecem no filme e quais as implicações éticas da tecnologia que aparece no filme. Nossa, que ideia interessante. E através dessas discussões a gente pode ajudar os alunos a desenvolverem um olhar crítico sobre a ciência, a tecnologia e a sociedade. Exatamente. E a gente pode usar a epistemologia para desconstruir estereótipos sobre a ciência, para mostrar que a ciência não é um conjunto de verdades absolutas, mas sim um processo dinâmico de busca por conhecimento. E como é que a gente avalia se os alunos estão aprendendo sobre epistemologia? A tese fala sobre isso. Sim. Ela defende que a gente precisa usar métodos de avaliação que valorizem a capacidade de reflexão crítica dos alunos. Em vez de focar na memorização de conceito, a gente precisa avaliar se os alunos conseguem aplicar os conhecimentos epistemológicos para analisar situações reais, para tomar decisões mais conscientes, para participar dos debates sobre ciência e tecnologia na sociedade. Desafio, mas que importante, né? A gente precisa formar cidadãos críticos, conscientes e capazes de participar da construção de um futuro mais justo e sustentável. Com certeza. E a tese mostra que a epistemologia é uma ferramenta fundamental para essa formação cidadã. E essa discussão sobre epistemologia me faz pensar numa outra questão. Qual o papel da escola nesse processo de formação de cidadãos críticos e conscientes? A tese defende que a escola tem um papel fundamental nesse processo. A escola é um espaço privilegiado para a gente promover o debate, a reflexão crítica e a construção de conhecimento. E a gente precisa aproveitar esse espaço para formar cidadãos que sejam capazes de questionar, de argumentar, de tomar decisões conscientes, de participar da vida social de forma crítica e responsável. Verdade. A escola não pode ser só um lugar de transmissão de conteúdo, né? Ela precisa ser um espaço de formação integral, de desenvolvimento da capacidade crítica dos alunos, de preparação para a vida em sociedade. Exatamente. E a tese nos convida a repensar o papel da escola nesse mundo cada vez mais complexo e desafiador. E essa discussão sobre o papel da escola me leva a pensar, será que a escola, sozinha, consegue dar conta desse desafio? Ou será que a gente precisa de uma mudança mais ampla, que envolva a família, a comunidade, a mídia? Essa é uma ótima pergunta. E a tese também aborda essa questão. Ela defende que a gente precisa de uma mudança cultural, de uma transformação na forma como a gente pensa e se relaciona com a ciência, a tecnologia e a sociedade. Uma mudança que envolva todos nós, né? Exatamente. A gente precisa construir uma cultura científica que valorize a curiosidade, o questionamento, o debate, a busca por conhecimento. E como é que a gente faz isso? Bom, a tese dá algumas pistas. Ela fala da importância de aproximar a ciência da sociedade, de mostrar que a ciência não é algo distante e inacessível que só interessa aos cientistas. E como é que a gente faz essa aproximação? A gente precisa criar espaços de diálogo entre cientistas e a sociedade, promover eventos de divulgação científica, usar a mídia para comunicar a ciência de forma clara e acessível, incentivar a participação da comunidade em projetos de pesquisa. Que legal! Então a gente precisa construir pontes entre a ciência e a sociedade, mostrar que a ciência é importante para a vida de todos nós e que todos nós podemos participar da construção de um futuro mais científico e tecnológico. Exatamente. E a tese nos convida a sermos protagonistas dessa mudança cultural. Que desafio, mas que inspirador, né? E essa discussão sobre a mudança cultural me faz pensar, qual é o papel da educação nesse processo? A educação tem um papel fundamental nesse processo. Afinal, é através da educação que a gente forma as novas gerações, que a gente transmite valores, que a gente constrói uma nova visão de mundo. Então a educação precisa se transformar para dar conta desse desafio, né? Com certeza. A gente precisa repensar os currículos, as metodologias, a forma como a gente avalia os alunos, a forma como a gente forma os professores. Que tarefa complexa. Mas que importante, né? A gente precisa construir uma educação que seja capaz de formar cidadãos críticos, conscientes e preparados para os desafios do século XXI. Exatamente. E a tese nos dá um norte, mostrando que é possível construir uma educação que seja mais crítica, mais criativa, mais conectada com a realidade e que prepare os alunos para serem protagonistas na construção de um futuro mais justo e sustentável. E a tese também fala sobre o papel da tecnologia na educação, né? Sim. Ela destaca que a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para transformar a educação. Mas é preciso usá-la com cuidado, com planejamento, com um olhar crítico. Como é que a gente usa a tecnologia de forma crítica na educação? A gente precisa ir além do uso da tecnologia como um simples recurso didático. A gente precisa usar a tecnologia para criar novas formas de aprender, de ensinar, de se comunicar, de produzir conhecimento. Que desafio.
Mas que oportunidade incrível, né? A tecnologia nos permite criar ambientes de aprendizagem mais interativos, mais personalizados, mais engajadores. Com certeza. A gente pode usar a tecnologia para conectar alunos de diferentes partes do mundo, para promover a colaboração entre eles, para criar projetos interdisciplinares, para dar voz aos alunos, para incentivar a criatividade. E a tese dá exemplos de como usar a tecnologia de forma crítica na educação. Sim. Ela fala bastante sobre a importância de usar a tecnologia para promover a alfabetização científica e tecnológica, para desenvolver o pensamento computacional, para criar jogos educativos, para produzir conteúdo digital. Que legal! Então a gente precisa explorar as infinitas possibilidades que a tecnologia nos oferece para transformar a educação e formar cidadãos mais preparados para o futuro. Exatamente. E a tese nos convida a sermos criativos, a experimentar, a usar a tecnologia de forma crítica e responsável para construir uma educação mais justa, mais democrática e mais inovadora. Nossa, quanta coisa a gente já conversou e ainda tem muito mais para explorar, né? Com certeza, a tese é rica em detalhes, em exemplos, em reflexões. O que te motivou a estudar esse tema da relação entre ciência, tecnologia e sociedade? O que me motivou foi a vontade de entender como a ciência e a tecnologia impactam a nossa vida, como elas moldam o nosso mundo e como a gente pode usar esse conhecimento para construir um futuro melhor. Que bacana. E o que você diria para quem se interessa por esse tema e quer saber mais? Eu diria, leiam a tese. Ela está disponível online, é só procurar no Google Acadêmico. E também recomendo que procurem outros materiais sobre o tema, que conversem com professores, que participem de eventos de divulgação científica, que se engajem em projetos de pesquisa. Ótimo. E a gente vai deixar o link para a tese na descrição do episódio. E para quem quiser continuar essa conversa com a gente, é só mandar um e-mail, comentar nas nossas redes sociais ou mandar um zap. A gente adora receber o feedback de vocês. Com certeza. A gente quer saber o que vocês acharam do episódio, quais as suas dúvidas, quais os temas que vocês gostariam que a gente abordasse nos próximos episódios. E por hoje é só, pessoal. A gente se encontra no próximo episódio para continuar mergulhando nesse universo fascinante da relação entre ciência, tecnologia e sociedade. Até lá. Até a próxima. Tchau. Tchau. E essa mudança cultural que a gente está falando passa também por repensar a própria ideia de tecnologia, né? A gente viu que ela não se resume a smartphones e gadgets, a coisa vai bem além. Pois é. A tese mergulha fundo nessa complexidade toda, né? Mostrando que existem diferentes olhares sobre o que é tecnologia, qual o papel dela na sociedade. É um debate bem amplo. Sim, e tem um ponto bem interessante que a tese levanta, sabe? Alguns autores associam a tecnologia a uma ideia de progresso tecnológico, geralmente ligada ao crescimento econômico. Mas a tese vai além disso, questionando essa relação automática entre tecnologia e progresso, mostrando que nem toda inovação tecnológica é benéfica ou contribui para uma sociedade mais justa e sustentável. As coisas não são automáticas, né? Então, mais uma vez, voltamos à questão do contexto, né? A tecnologia não surge do nada. Ela é criada por pessoas. Em um determinado momento histórico, com interesses, valores específicos, é preciso analisar tudo isso. Exatamente. E a tese defende que a gente precisa analisar criticamente os impactos, né? Sociais e ambientais da tecnologia, considerando os diferentes interesses em jogo. Quem se beneficia dessa tecnologia? Quem é impactado negativamente? Quais as consequências a longo prazo? É preciso se perguntar. E essa análise crítica se torna ainda mais urgente num país como o Brasil, né? Com tantas desigualdades sociais. A gente precisa garantir que a tecnologia seja usada para promover a inclusão, a justiça social e não para aumentar ainda mais a distância entre ricos e pobres. É um desafio enorme. Com certeza. A tese nos convida a refletir sobre como a ciência e a tecnologia podem ser ferramentas para combater a pobreza, a desigualdade, a exclusão social, como a gente pode usar a tecnologia para garantir o acesso à educação, à saúde, à moradia, a oportunidades para todos. É uma pergunta que a gente precisa se fazer. E para isso, a gente precisa de uma educação científica que vá além da simples transmissão de conhecimentos técnicos, né? A gente precisa formar cidadãos críticos, capazes de questionar, de avaliar os impactos da ciência e da tecnologia e de participar ativamente das decisões que afetam a sociedade. É um desafio e tanto. Concordo plenamente. E sabe qual a chave para essa formação cidadã crítica? Qual? A alfabetização científica. A alfabetização científica. A gente já falou um pouco sobre isso antes, né? Mas me explica de novo. O que é essa tal de alfabetização científica? E por que ela é tão importante? Me refresca a memória. A alfabetização científica é a capacidade de entender a natureza da ciência, né? Seus métodos, suas limitações e o seu papel na construção do conhecimento. É ser capaz de ler uma notícia sobre um novo estudo científico e avaliar criticamente as informações, as evidências, as conclusões. É entender que a ciência não tem todas as respostas, que ela está em constante evolução
e que o debate, a crítica, são parte fundamental do processo científico. É ter essa visão mais ampla. E como é que a gente garante que essa alfabetização científica chegue a todos? A tese fala sobre isso. Sim, ela defende a necessidade de uma reforma no ensino de ciências. Que vá muito além de mudar o currículo, é preciso repensar a forma como a gente ensina, como a gente avalia, como a gente forma os professores. É uma mudança funda. E a tese propõe algum caminho para essa reforma, como a gente toma. Sim. Ela defende que a gente precisa abandonar a abordagem tradicional, né, baseada na memorização de fórmulas e conceitos. Isso aí. E adotar uma abordagem mais investigativa, mais hands-on, mais conectada com a realidade dos alunos. Trazer a ciência para a vida deles. Mas como é que a gente coloca isso em prática? Me dá um exemplo. A tese dá vários exemplos. Por exemplo, em vez de o professor simplesmente explicar a fotossíntese na lousa, ele pode propor um experimento em que os alunos plantam sementes, observam o crescimento das plantas e investigam os fatores que influenciam esse processo. Que legal. Assim, os alunos aprendem na prática, né? E conseguem entender como a ciência se conecta com o mundo real. É muito mais interessante. Exatamente. E a tese também destaca a importância de usar diferentes recursos didáticos, né? Como jogos, vídeos, softwares, para tornar o aprendizado mais divertido e engajador. Trazer a tecnologia para a sala de aula. E como é que a gente avalia o aprendizado dos alunos nessa abordagem mais investigativa? A prova tradicional ainda funciona. A tese defende que a gente precisa usar métodos de avaliação que valorizem a capacidade de investigação, de resolução de problemas, de comunicação, de trabalho em equipe. Coisas que a gente precisa para a vida. Então a gente precisa ir além da prova tradicional, né? A gente precisa avaliar os alunos em diferentes contextos, através de projetos, de apresentações, de debates. Uma mudança bem grande. Exatamente. A avaliação precisa ser vista como parte do processo de aprendizagem, né? Uma oportunidade para os alunos demonstrarem o que aprenderam e para o professor identificar as dificuldades e ajustar as estratégias de ensino. É um ciclo de aprendizado constante. E como é que a gente forma professores para essa nova abordagem do ensino de ciências? Como preparar eles para essa mudança? A tese defende que a formação inicial e continuada de professores precisa ser repensada. Os professores precisam ter acesso a conhecimento sobre as novas tecnologias, sobre as metodologias ativas, sobre a alfabetização científica e tecnológica. Eles precisam estar preparados. Então a gente precisa investir na formação dos professores, né? Dar a eles as ferramentas e o suporte que eles precisam para implementar essa nova abordagem do ensino de ciências. É um investimento que vale a pena. Com certeza. E a tese também destaca a importância de criar uma cultura de colaboração entre os professores, né? De troca de experiências, de aprendizado mútuo, compartilhar o conhecimento. E como é que a gente envolve a comunidade nesse processo de reforma do ensino de ciências? Como trazer a comunidade para dentro da escola? A tese defende que a escola precisa estar aberta à comunidade, que os pais, os líderes comunitários, os cientistas precisam ser parceiros da escola na construção de uma educação científica de qualidade. A educação é a responsabilidade de todos. Que legal, a escola não pode ser uma ilha, né? Ela precisa estar integrada à comunidade, dialogando com os diferentes atores sociais. É uma construção conjunta. Exatamente. E a tese nos convida a construir uma rede de apoio ao ensino de ciências, né? Que envolva a escola, a família, a comunidade, a universidade, as empresas, o governo. Todos juntos pela educação. E como é que a gente garante que essa rede funcione de forma efetiva? Como fazer essa engrenagem girar? A tese destaca a importância de criar mecanismos de comunicação, de coordenação, de acompanhamento, de avaliação. É preciso ter uma estrutura bem definida. É um desafio e tanto, né? Mas que vale a pena. Afinal, a educação científica é fundamental para a gente construir um futuro mais justo, mais sustentável, mais próspero. É o futuro do nosso país. Concordo plenamente. E a tese nos inspira a lutar por uma educação científica de qualidade para todos, né? Sim. Que seja capaz de formar cidadãos críticos, conscientes e preparados para os desafios do século XXI. É o que a gente precisa. E a tese também aborda a questão da ética na ciência e tecnologia, né? Um tema super importante nos dias de hoje. Com certeza. A tese defende que a gente precisa integrar a ética ao ensino de ciências e tecnologia desde as séries iniciais, começar desde cedo. Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente discute ética com crianças? Parece um assunto complexo. A tese dá vários exemplos. A gente pode usar histórias, dilemas, jogos para discutir questões éticas relacionadas à ciência e à tecnologia. Por exemplo, a gente pode discutir com os alunos. É ético usar animais em experimentos científicos? Quais os limites da inteligência artificial? Como garantir a privacidade dos dados na era digital? São questões do nosso tempo. Nossa, que temas importantes. E que desafiadores. Precisa ter muita sensibilidade para abordar esses assuntos. Com certeza. Mas é fundamental que a gente aborde essas questões com os alunos, né? A gente os ajude a desenvolver um senso crítico, a refletir sobre os valores éticos que orientam a ciência e a tecnologia. É formar cidadãos conscientes. E como é que a gente avalia
Se os alunos estão aprendendo sobre ética, como saber se a mensagem está chegando? A tese defende que a gente precisa criar oportunidades para os alunos demonstrarem seus conhecimentos e suas habilidades éticas. Por exemplo, a gente pode propor projetos em que os alunos precisam tomar decisões éticas, escrever um código de ética para um novo experimento científico, ou criar uma campanha de conscientização sobre os riscos éticos da inteligência artificial. Colocá-los para pensar. É legal. Assim, os alunos aprendem na prática, né? E conseguem aplicar os conhecimentos éticos às situações reais, aprender fazendo. Exatamente. E a tese também destaca a importância de criar um ambiente escolar que valorize a ética, né? A honestidade, o respeito, a responsabilidade. A escola precisa ser um exemplo. Então, a gente precisa ser exemplo, né? A gente precisa agir de forma ética para que os alunos também ajam de forma ética. Ações falam mais alto que palavras. Com certeza. A ética precisa ser um valor presente em todas as dimensões da vida escolar, né? Desde as relações interpessoais até as práticas pedagógicas. É construir uma cultura ética. E a tese fala sobre o papel da família nesse processo de educação ética. Qual a importância da família? Sim. Ela destaca que a família tem um papel fundamental na formação ética dos filhos. A família é o primeiro espaço de socialização, onde as crianças aprendem sobre valores, sobre o que é certo e o que é errado, a base da educação. Então a gente precisa trabalhar em parceria com as famílias, né? A escola e a família precisam caminhar juntas na formação ética dos alunos. Unir forças. Exatamente. A tese defende que a gente precisa criar espaços de diálogo entre a escola e a família, né? Para discutir questões éticas, para compartilhar experiências, para construir um projeto educativo comum, é remar para o mesmo lado. E como é que a gente envolve a comunidade nesse processo de educação ética? Como ampliar essa rede de apoio? A tese destaca a importância de integrar a escola à comunidade, né? De criar parcerias com empresas, com ONGs, com o poder público para promover ações de educação ética. É somar esforços. Que bacana. A educação ética não pode ser responsabilidade só da escola, né? A gente precisa construir uma rede de apoio que envolva toda a comunidade, no trabalho conjunto. Com certeza. E a tese nos convida a sermos protagonistas dessa mudança, né? A construirmos juntos uma sociedade mais ética, mais justa, mais humana. É um objetivo que vale a pena. Nossa, essa tese é realmente inspiradora. E ela nos dá muitas ideias para colocar em prática, né? Mas eu fiquei pensando, como é que a gente garante que essas ideias não fiquem só no papel? Como é que a gente transforma a teoria em realidade? Esse é o grande desafio. Essa é a grande questão. E a tese também aborda esse desafio, né? Ela defende que a gente precisa de um esforço coletivo, que envolva o governo, as universidades, as escolas, os professores, os alunos, as famílias, a comunidade, todos juntos, né? Então a gente precisa de um movimento social pela educação científica, pela alfabetização científica e tecnológica, pela ética na ciência e na tecnologia. É uma causa que precisa ser abraçada por todos. Exatamente. A gente precisa unir forças para transformar a educação e construir um futuro mais justo, mais sustentável, mais humano. É o futuro que a gente quer. E a tese nos dá esperança, né? Ela mostra que é possível mudar. Existem caminhos que a gente não está sozinho, né? Só luta é um alento e tanto. Com certeza. A tese nos convida a sermos protagonistas da mudança, né? A acreditarmos na força da educação. A construirmos juntos um futuro melhor. É o chamado para a ação. E essa conversa de hoje termina aqui, mas a reflexão continua. A gente espera que esse mergulho no universo da ciência, da tecnologia, da sociedade tenha sido proveitoso para você. Que você saia daqui com mais perguntas, mais reflexões. E a gente te convida a continuar essa conversa com a gente. Manda um e-mail, comenta nas nossas redes sociais, compartilha esse episódio com seus amigos. A gente quer ouvir você. A gente quer saber o que você achou, quais as suas dúvidas, quais os temas que você gostaria que a gente abordasse nos próximos episódios. Sua opinião é muito importante pra gente. E a gente te convida a ser um agente de mudança, né? A espalhar a mensagem da alfabetização científica e tecnológica, a lutar por uma educação de qualidade para todos. Faça a sua parte. A gente se encontra no próximo episódio para continuar explorando esse universo fascinante. Até lá! Até a próxima! Lembra que a gente estava falando, né? Sobre ir além dos livros didáticos para ensinar CTS, usando outras ferramentas, outras abordagens. Sim, a tese fala bastante sobre isso. Usar o jornalismo científico, por exemplo. Trazer a ciência para o dia a dia dos alunos. Mostrar que a ciência não está só nos livros, né? Exatamente. E essa ideia de mostrar que a ciência não é algo pronto e acabado me chamou a atenção na tese. A gente precisa romper com essa visão tradicional, sabe? Mostrar para os alunos que a ciência é uma aventura, uma busca, não um conjunto de regras imutáveis. É isso aí. A ciência está sempre em construção, sempre evoluindo, tem desafios, controvérsias e, claro, muitas descobertas pelo caminho. É um processo dinâmico, né? E para que os alunos se interessem de verdade por essa aventura, eles precisam se sentir parte dela, né? Não adianta só apresentar os resultados, a gente tem que convidá-los para participar da investigação científica. Com certeza. Imagina só.
Os alunos formulando perguntas, buscando respostas, experimentando, errando, aprendendo e se apaixonando pela busca pelo conhecimento. E essa paixão pela ciência pode ser despertada de várias formas, né? A gente pode usar jogos, experimentos, debates, visitas a museus, contato com cientistas, as possibilidades são muitas. É verdade. A tese fala da importância de criar um ambiente de aprendizado estimulante, que desperte a curiosidade, que faça os alunos querem explorar o mundo, sabe? Sim, e essa exploração vai além dos muros da escola, né? A tese também destaca o papel da família, da comunidade, da mídia, na formação dessa cultura científica. A ciência está em toda parte. Né? Tá sim, a gente aprende observando o mundo, conversando, lendo, assistindo. É preciso estar aberto ao novo, né? Principalmente para acompanhar os avanços científicos e tecnológicos. É verdade. E por falar em futuro, essa nossa conversa me fez pensar bastante na responsabilidade que a gente tem com as próximas gerações. O futuro depende da forma como a gente usa o conhecimento. Né? E a educação tem um papel crucial nisso. Garantir que as próximas gerações tenham acesso a uma educação científica de qualidade, que preparem elas para os desafios, para as oportunidades de um mundo cada vez mais tecnológico. E que tipo de educação a gente precisa construir para isso? O que a gente precisa mudar? A gente precisa ir além da simples transmissão de conteúdos, né? Estimular a curiosidade, a investigação, o pensamento crítico, a criatividade. A educação tem que ser relevante para a vida dos alunos, conectar com os desafios do mundo real, preparar eles para serem cidadãos participativos e responsáveis. As atividades que problemas, trabalho em equipes, criticamente, se adaptar aos problemas. Exatamente. E a gente precisa lembrar que essa transformação da educação leva tempo, né? É um processo que exige um engajamento de todos. Professores, alunos, pais, gestores, a sociedade como um todo. E a tese que a gente hoje nos dá um e para construirmos juntos um futuro mais justo, mais sustentável, mais humano. Bom, pessoal, a nossa aventura no The Deep Dive termina aqui, mas a busca pelo conhecimento continua. Agradecemos a companhia de vocês e esperamos vocês no nosso próximo mergulho. Até lá! Até a próxima!